É uma imensa alegria estar aqui com vocês nessa manhã, numa data festiva, porque não são 94 dias. Anos e anos de trabalho, e nós sabemos que uma casa espírita, ela não nasce no pensamento do homem, ela nasce no mundo dos espíritos, e conta com aqueles espíritos que iriam executar a obra do Cristo entre nós. Por isso nós sabemos da luta desses nossos pioneiros, destes espíritos que tiveram a coragem de abrir na terra as casas espíritas sérias, que são um lar de confraternização, um lar de amor, um lar de Jesus, procurando compreender todo esse processo de união que uma casa espírita polariza nos nossos corações. Foi assim, queridos amigos, que o nosso querido professor Eurípides Barçanufo, após ter uma trajetória dentro da Igreja Católica, filhos de Jerônima Pereira de Almeida, Hermógenes Ernesto de Araújo, um casal que uniram ela com 14 para 15 anos e ele com 17, tiveram 15 filhos. Eurípides é o terceiro deles. E uma mãe amorosa, esforçada, numa época tão diferente da nossa, onde o arroz era socado no pilão, onde a roupa lavada no córrego, onde não tínhamos as facilidades de hoje, mas uma mulher guerreira que compreendeu o valor da fé. E foi por essa fé que ergueu no coração de Eurípides essa chama. Quando Sandra leu o Evangelho hoje, era o capítulo que ele mais estudava, era o capítulo 6 do Evangelho. Porque nós precisamos saber qual é o papel do Consolador em nossa vida. O papel do Espírito de verdade. E a formação religiosa é algo que nós precisamos voltar os olhos, justamente para preencher esse vazio existencial que hoje nós temos percebido. Nós hoje temos nos distraído com muitas questões do mundo, esquecendo aquilo que nos sustenta, que nos alimenta, que nos faz confraternizar, que nos dá a alegria de viver, que é o trabalho do Cristo em nossos corações. E foi assim que Jerônima Pereira de Almeida, com o apelido de Meca, criou seus filhos, levando-os a conhecer Jesus por meio da Igreja Católica, pois era a fé que até então todos estabeleciam e procuravam dentro de si. Eurípides, sempre muito estudioso, desde criança, sempre solícito, ajudando os irmãos, ajudando o pai, com uma percepção de alegria da vida muito grande. Passou a ser coroinha da igreja, ajudava em tudo aquilo que podia, e nós podemos perceber que Eurípides, esse que nós estamos falando, era o homem, era o jovem, era o menino, até que se tornou um jovem lúcido, responsável, gostava da arte, sempre participava em Sacramento dos saraus, que em Sacramento tinha uma professora que era da família de Carlos Gomes, e que a irmã de Carlos Gomes, Dona Joaquina, sempre estava lá. Ele sempre participou, gostava do teatro, sempre daquilo que era muito dinâmico e de uma lucidez muito grande. Talvez muito diferente de tudo isso que nós hoje estamos vivendo. No final de um século de dor, de provas, de expiação, para compreender a grandiosidade do momento em que nós estamos vivendo. E eu gostaria de dizer-lhes, amigos, este momento que nós estamos vivendo, essa reencarnação, esta existência, é a melhor de todas que tivemos. E a mais expressiva que já conhecemos.
porque hoje nós conhecemos Jesus. Nós hoje podemos considerar o espírito da primeira, da segunda, da terceira revelação. E sob a luz dessa doutrina, nós passamos a nos conhecermos também como espíritos imortais que somos. E esse nosso querido professor, um espírito lúcido, nós, na intimidade de cada um de nós, todo dia, a gente devia perguntar para Deus, para nós, quem somos? Quem eu sou? Porque nós nos olhamos como homens, como pessoas, e esquecemos que nós somos o Espírito, nós somos este ser espiritual, e que estamos aqui temporariamente, e muitas vezes não aproveitamos o nosso tempo. Por isso me admiro muito da lealdade e da fidelidade que Eurípides Barçanufo teve com o conhecimento que a Igreja Católica lhe oferecia, não porque ele era um jovem católico, ele era um espírito lúcido, que tivera muitas outras reencarnações, como nós também já tivemos. Mas a lucidez e a vivacidade desse espírito fazia sentir a grandeza de Jesus em sua vida. Porque muitas vezes nós falamos desse Jesus, mas não vivenciamos os seus ensinamentos, deixando-nos enfermos do espírito, deixando-nos cada vez mais tristes, desesperançados, com medo, ansiosos. E nós observamos que isso nos falta, a estruturação de uma fé lúcida que nos mostra certeza do que aqui viemos fazer. E é este Espírito, ele trouxe essa lucidez. Tão grande era essa lucidez que ele se entregou a tudo aquilo que lhe foi ofertado. Como jovem, soube aproveitar as amizades na seriedade, abre em Sacramento, cria o primeiro jornal, participa do Grêmio Literário, tão jovem ainda, chegando a ponto do diretor da escola, que foi uma escola aberta. Hoje a gente entende que o trabalho da espiritualidade nunca é em vão, uma escola que foi aberta para os filhos dos coronéis que estudaram em Sacramento, mas isso foi uma formalização, porque na verdade foi aquela escola que Eurípides teve a oportunidade de estudar, devido à descendência da família junto aos portugueses, família de Eurípides, os pais de Eurípides eram descendentes dos fundadores da cidade, que eram portugueses, e Sacramento é uma região de muito minério, de muito ouro, naquela época então muito mais do que hoje, e foi a entrada das bandeiras, das entradas dos bandeirantes que por ali passaram. Tanto é que na nossa região tem um apelido de região da farinha podre, justamente porque eles carregavam comidas, farofas, para deixar para viagem, demoravam, elas apodreciam. Mas isso tudo é para mostrar que a espiritualidade, nós todos estamos sob o olhar da espiritualidade maior. O dia que verdadeiramente nós confiarmos nisso, nós estaremos mais leves, porque vamos compreender que todos nós que aqui nos encontramos estamos tutelados por um planejamento reencarnatório. Ninguém veio aqui, ninguém nasceu de paraquedas. Nós todos temos um planejamento reencarnatório. E Eurípides vai para essa escola no Colégio Miranda, onde era destinado apenas os coronéis. Ali ele teve uma formação íntegra, onde os padres lazaristas ali trabalhavam. E com 19 para 20 anos, ele já concluindo todo aquele período, eu como educadora nunca vi falar isso, que um diretor de escola chama a família, o pai, para dizer-lhes, olha, tudo que a gente podia ensinar para o seu filho nós ensinamos. E ele tinha um sonho de ser médico. E
então diz, é melhor que você agora encaminhe, leve o seu filho para a cidade do Rio de Janeiro para ele fazer medicina. E o vovô Mujico se prepara, vai para o Rio de Janeiro para ele fazer uma prova admissional para entrar num curso de preparação para iniciar a faculdade de medicina. Mas por que será que Eurípides queria ser médico? Muita gente chama mesmo ele de doutor Eurípides por todo esse trabalho que ele vem realizando ao longo dos séculos. Mas Eurípides consegue ingressar nesse curso de preparação para a faculdade. Ficaram no Rio de Janeiro 21 a 22 dias, retorna a Sacramento, todo mundo feliz porque ele havia conseguido entrar. O vovô Mujico já tinha arrumado tudo para ele ficar, casas de familiares, amigos, trabalho. E chega em Sacramento, a vovó Meca, depois do segundo filho, ela começou a ter uns desmaios. Parecia epilepsia, mas ninguém conseguia diagnosticar. Vovô Mujico trouxe médico, homeopata, Dr. Stênio, que ficou na casa dele, levou para vários recursos, buscando recursos, nada curava. E o desejo de curar a mãe, de ser médico, era para que ele pudesse libertar a mãe daquele estado. Às vezes, ainda acontece conosco, nós olhamos muito para o nosso corpo, para a nossa saúde física, e não cuidamos da nossa saúde espiritual, mental. E Eurípides então retorna feliz, e a família toda feliz, com certeza naquela época uma mala bem pequenininha, muito diferente de hoje. A vovó Meca vai tirar as roupas para lavar, para arrumar, porque teve que voltar, e ela começa a ter aqueles desmaios, e ele não teve coragem de voltar para o Rio de Janeiro. Hoje fico pensando nas diferenças de época e na diferença de educação. Se fosse hoje, talvez os nossos filhos não queriam nem saber, ele queria seguir, e nós também. Achamos que eles tinham que ir fazer a faculdade. Não importasse conosco, fosse, mas ele não. Quando ele viu o estado da mãe, ele não teve coragem, porque ele falou, a ligação que aquela mãe tinha no coração dele era tão forte, tão grande, que era uma renúncia que não era renúncia para ele. Para nós foi uma grande renúncia, mas para ele não. Foi só um passo de demonstração do amor e gratidão que ele tinha por aquela mãe. E ali ele fica. Mas nós precisamos saber que todos nós, amigos, se nós não estamos felizes, se nós ainda não estamos certos do que queremos, se ainda choramos porque para mim nada dá certo, lembremos da passagem de Jesus que João nos traz, quando João nos diz que é preciso observar de que lado você está lançando a rede. Quando Jesus disse aos discípulos, eles não conseguiam tirar os peixes do mar. E Jesus então disse, lançai a rede para a banda direita. Muitas vezes, nosso olhar, nossos interesses, não são aqueles que nós viemos realmente fazer. Hoje, o homem, na sociedade que estamos, extremamente materialista, nós queremos ter uma boa vida e não uma vida boa. A boa vida é a vida das ilusões. É a vida que hoje o homem quer. É a vida que nós estamos percebendo, onde o ter tem valor muito mais do que ser. E aquele espírito, com toda aquela bagagem espiritual, passa então a dedicar a sua vida para aquela sociedade, para aqueles pobres de nossa querida Sacramento, que com 16 para 17 anos ele já havia aberto uma farmácia fitoterápica para atender os pobres, que procurava ele dia e noite. Ele trabalhava, ajudava na loja comercial do seu pai, o que fez com que o vovô Mujico alugasse uma casa grande
onde hoje é a sede do Colégio Allan Kardec, para que lá pudesse colocar a farmácia, porque não tinha hora para as pessoas atenderem. E na casa da vovó Meca, era uma casa bem grande, tivemos a alegria de estar quantas vezes ali ainda. O quarto de Eurípides ficava de um lado, muito perto do quarto dela. Então as pessoas batiam na porta, na janela, e ela acordava porque ele saía para dar um medicamento. E muitas vezes atendia, conversava, tão jovem, numa adolescência ainda tão profícua. E nós observamos então que esse espírito, com essa lucidez, passa a morar nessa casa, dormir lá para atender os doentes, que o procurava à noite, trabalhava durante o dia na loja comercial do seu pai, e ali também tomava seu banho, suas refeições. Mas todos nós temos o nosso tempo, assim como Deus nos deu a infância, para que a gente recebesse esse acolhimento dos pais, da semeadura da fé, para que nós pudéssemos dar esse tempo para esse espírito, desenvolver a sua parte física, para o seu despertar da consciência, e que tão poucos pais compreendem a importância dessa infância, especialmente na evangelização, numa educação que vai auxiliar na mudança dos quadros de memória para que ele inicie uma nova trajetória. E Eurípides recebeu este amor, mas ajudou os seus irmãos, ajudou aqueles com os quais ele relacionava. Voltando ao Rio de Janeiro, ele é convidado para trabalhar na escola, que sempre foi muito amoroso, acabou sendo convidado também a ser diretor dessa escola. Muito ligado aos padres, à igreja, ele só não fazia parte de confissão, casamento, celebrações, mas ele ajudava em tudo. Abril foi um dos diretores da Sociedade São Vicente de Paulo, sempre ligado à caridade, tanto moral quanto a material. O tempo do espírito, amigos, é de grande valor. Nós não olhamos isso. Nós olhamos só o nosso tempo do corpo. A idade cronológica para nós pesa muito. E nós não devíamos ter assim, porque o vigor da vida não é do corpo. O vigor da vida é do espírito. É aquilo que move, é aquilo que edifica. Nós vimos isso não só em Eurípides, mas vimos isso na vovó Meca. Aquela matriarca que teve 15 filhos, uma obsediada, que teve grandes dificuldades a vida toda, foi a sustentação para alimentar aquele coração daquele filho que veio com uma envergadura moral tão grande, um espírito que aproximou do Cristo, que esteve na terra muito antes de Jesus, em várias e várias eras, em vários e vários séculos, auxiliando na implantação desse cristianismo, auxiliando na educação daqueles que estavam junto com ele. E esse espírito que lá atrás, quando Cristo nem tinha começado o seu trabalho, ele, numa reencarnação como filho de um mandatário romano, ele, com o nome de Marcos, vai para a Chácara das Flores, encontra com Lisandro para receber ali a educação essênica, onde nós vamos ver que todo aquele trabalho da fitoterapia que ele trouxe depois, como Eurípides Barçanufo, era reminiscência daquilo que a memória guardou. E ali ele encontra com o Cristo, antes de começar o seu trabalho, como ainda adolescente, jovem. Marcos era mais velho que ele, poucos anos, mas sim, se transformando naquela época no primeiro mártir da nova aliança. A gente pode perceber
Estou dizendo isso porque todo mundo já sabe a história física de Eurípides, mas nós precisamos saber que nós também temos uma história. E que quais são as tintas dos nossos sentimentos que nós estamos escrevendo essa história nessa atual reencarnação, que estamos sob a luz do Consolador prometido. E todo tempo é tempo de aprender, e todo tempo é tempo de luz. E para ele também não foi diferente. Foi quando chegou o tempo do Padre Maia, que era o vigário da cidade, reconhecer o seu esforço, reconhecer a sua lucidez, lhe entrega um exemplar da Bíblia. Talvez fosse para um jovem apenas um livro, porque se nós hoje temos tantas facilidades com a tecnologia, naquela época não era assim. A Bíblia era um livro sagrado, ninguém tinha acesso. E ele, ao pegar aquele livro, aquela Bíblia sagrada que ele começa a ler, ele não lia. Ele não lia como nós lemos. Ele a estudava com um processo de reflexão profunda. Um espírito que já tivera com Jesus tantas e tantas outras reencarnações, não podia ler uma Bíblia, um livro sagrado, só com os olhos da matéria. Aquilo reacendia nele, aquela alegria, aquele reencontro com as palavras do Cristo que ali estavam gravadas. Mas ele tem dúvida, porque nós sabemos que é uma das grande misericórdia divina, a grande dádiva que todos nós recebemos é o esquecimento do passado. E hoje muitas vezes quer saber quem foi. Nós já fomos. Por isso eu disse, hoje é o melhor momento. Hoje é o melhor tempo. Porque hoje eu tenho lucidez. Quem fui, não sei, já perdi tempo demais. O passado nos trouxe grandes oportunidades de aprendizado. E nós não podemos desprezá-lo. Mas eu preciso pensar no hoje e no meu futuro. Porque no passado eu não acreditava na minha imortalidade. Eu desconhecia o que era a vida futura. Eu não tinha os mecanismos da mediunidade como temos hoje. Mas hoje nós somos um espírito que estamos aqui reencarnados, na minha alegria de estar com vocês, numa casa que não é essa casa, mas é um templo de luz, para que a gente possa reencontrar, para que as nossas palavras possam acender em vocês essa chama da esperança. Isso aqui não é uma casa, isso aqui é um templo de luz. E esse templo fica na nossa memória, na nossa consciência. E é por isso que Eurípides, ao encontrar com aquelas palavras do Cristo, reacende nele tudo aquilo que ele tinha dentro de si. E ele então fica naquela dúvida quando ele vai ler o Sermão da Montanha. Mas amigos, ninguém compreende o Sermão da Montanha enquanto ele não compreender a reencarnação. Por isso, Jesus não falou, nas primeiras passagens da vida dele, ele não falou das bem-aventuranças. A primeira coisa que Jesus fala quando ele encontra com Hanan, que Hanan, que era o juiz depois que o julgou, que Hanan pergunta a ele, que fazes por essas terras, judeu? E Jesus fala, eu vim para implantar o reino de Deus nos corações. Ele não veio para falar do reino de Deus. Ele diz, eu vim para implantar, trazer a semente da verdade para a consciência do Espírito. E ele então, com desdém, Hanan disse, mas quem são os seus súditos? Porque ele não compreendia que o reino de Deus está dentro de mim. É o reino da consciência, é o estado consciencial do Espírito. E ele então diz, com certeza são os doentes, aqueles que podia seguir, não eram os soldados, os fortes.
Assim também foi com Eurípides. Assim também foi com Eurípides. Quando ele vai estudar a Bíblia, que ele encontra as bem-aventuranças, ele pergunta para ele: mas quando serão bem-aventurados? Eu que vejo nascer pobre e morrer pobre, doente e morrer doente, como? Jesus não trouxe as bem-aventuranças. Jesus, para implantar o reino de Deus, ele trouxe inicialmente as parábolas, especialmente as parábolas do reino. Por isso que a primeira delas, Jesus fala que ele saiu a semear. E ele continua a semear, só que nós não estamos conseguindo fertilizar essas sementes, que há mais de 2.000 anos ele tem nos dado. Ainda muitos de nós carregamos espinheiros dentro de nós, solos inférteis, e as parábolas foram justamente para preparar os solos dos corações. Não foi para a sinagoga. Se tivesse uma casa espírita, também não teria entrado, porque Jesus usou as salas de aula mais belas que a humanidade pôde conhecer, que foi a própria natureza. Ora, ali nas margens do lago de Genesaré, ora em Getsemane, ora em Jerusalém, onde ele estivesse, que aquela turma de doentes, que na literatura fala os doentes porque eram leprosos, mas não eram espíritos doentes, eram espíritos ávidos, preparados para estar com Jesus, porque aquilo que era do corpo precisava ser transformado. E Jesus, muitas vezes, nas cegueiras, como o cego de Bartimeu, ele dava luz, não era a luz dos olhos, era a luz da vida do Espírito, da imortalidade. Como compreender isso naquela época? E é por isso que Eurípides, que teve tantas épocas com Cristo, ele olha e fala: mas aonde está a bem-aventurança? E ele vai perguntar para o padre, porque era a pessoa que ele confiava. E o padre diz: Eurípides, tudo que o Cristo disse é verdade, mas nós não entendemos ainda. Mistério, são milagres, mistérios que a igreja não pode falar. Até hoje é assim. Mas nós não estamos mais no tempo nem dos milagres e nem dos mistérios. E Eurípides se entristece. Tristece que chegou a ponto das pessoas que não sabiam o que acontecia na intimidade do Espírito, em que por muitas vezes ele chorou, não as lágrimas do homem, mas chorou de ver a pobreza daqueles que caminhavam com ele e que não podiam compreender com lucidez, e que naquela hora, com a consciência iluminada pela informação que a reencarnação atual estava lhe dando, também tinha dificuldade. E como nada acontece por acaso, aquele momento era ímpar na vida dele. Mas não era só dele. A espiritualidade estava trabalhando para que aquele momento fosse modificado. É por isso que em Santa Maria, na fazenda de Santa Maria, que era uma sesmaria, que ali tinha um irmão de Dona Meca, senhor Mariano, irmão por parte de pai, que começaram todos aqueles fenômenos que vocês também já conhecem. Até que veio abrir, então, a Casa Espírita, o Centro Fé e Amor, no dia 28 de agosto do ano de 1900. Olha o que a espiritualidade faz para acessar o processo consciencial numa época em que não existia nada daquilo, no interior de Minas Gerais, tão pertinho aqui de Perdizes, ser aberto a primeira casa espírita no Brasil, no interior, numa fazenda. E essa notícia
sem jornal, sem internet, sem televisão, chega lá no Rio de Janeiro, falando que Dr. Bezerra de Menezes estava comunicando nesse centro. Saião, que era muito amigo dele, de Bezerra de Menezes, junto a outros irmãos, vieram conhecer, natural, eles eram da Federação Espírita, precisavam de conhecer o que estava acontecendo. E eles pegaram alguns livros e trouxeram. Imagina vocês que sair do Rio de Janeiro, a Federação era na capital naquela época, vem para Santa Maria. Porque ninguém fala assim, de onde será que Bezerra, que o senhor Mariano conseguiu toda aquela obra, inclusive do Leão Denis? Com certeza foi Frederico Peiró que deu para ele. Não foi. Não foi. Leão Denis narra muito bem isso. E no Reformador, Saulo tem feito um trabalho grandioso de uma linha de tempo. Maravilhoso trabalho de mais de 8 anos que o Saulo tem feito. E ali ele chega e constata a mensagem de Bezerra, que fazia, gente, 4 meses que ele tinha desencarnado. Veja quem é esse espírito, senhor Mariano. É um caboclo lá da Santa Maria, o senhor Rude, que era cético. Não é assim. Aí ele era esse homem, instrumento divino, da espiritualidade, com aquela mediunidade, para abrir as portas e abrir os olhos de todos aqueles, para que pudesse atrair aquele sobrinho que ele gostava tanto. Ele ia a Sacramento, dormia no quarto de Eurípides, na casa da vovó Meca. E foi assim que tantas vezes ele chegava e falava: Eurípides, os espíritos lá falam coisas. A madrinha Santa, dona Hermínia Luciana, que Eurípides gostava muito, falava: vai lá, meu filho, você vê. E ele não acreditava. Claro que não acreditava, ninguém falava de espiritismo. E ele falava que isso é uma coisa dos demônios. Até que a espiritualidade intui senhor Mariano para levar o livro, podia levar a qualquer outro, mas que levou depois da morte. Por que será? Porque o livro de Leão Denis, ele fala em 4 ou 5 partes, desde a história do cristianismo, a história das religiões dos povos, e vai trazendo até chegar ao último, que é Caminhos Cegos, que é a parte moral. E Eurípides então pega aquele livro, que o senhor Mariano chega e fala para ele: olha, tudo como eu podia falar, seu argumento é maior, eu trouxe esse livro para você ler. O que é você ler um livro de mais de 400 páginas, numa noite, à luz de lamparina? E ele leu. Não foi no prefácio, na dedicatória do livro, ele já viu que tinha alguma coisa diferente. A reminiscência do Espírito volta e ele fica tocadíssimo, tocou a consciência. É como se o véu abria aberto. Foi o despertar. E ele fala para o senhor Mariano: senhor, esse filósofo é um monumento. Esse livro me esclareceu tudo. Por que o livro esclareceu tudo? Porque lá tem especialmente o pilar da reencarnação. Lá tem o pilar das estruturas da moral. E aquilo para o espírito que já conhecia toda aquela verdade que o Cristo trazia, foi o toque do despertar. E esse espírito fica reflexivo. O que nós ainda não compreendemos, que o maior papel da doutrina espírita é usar desse recurso da reflexão. Não é só olhar, perguntar e responder. Por isso que Kardec trouxe o livro dos espíritos para essa didática. Porque quando eu pergunto, os espíritos respondem, mas eu preciso saber o que eu estou perguntando, para que eu estou perguntando, por quê e para quem.
E a espiritualidade me explica. E a mensagem que trouxe, que me deram na porta, fala justamente da reencarnação. E é numa daquelas perguntas que das reencarnações sucessivas que tocou realmente o despertar desse espírito Eurípides Barçanufo. Gente, eu não era só o jovem. Não foi um jovem de 38 anos que desencarnou. Foi um espírito lúcido que veio ser o expoente da verdade nessa região. Foi esse espírito que veio para preparar toda essa região, esse solo vibratório, para receber Francisco Cândido Xavier. Chico saiu de Pedro Leopoldo porque a família estava com isso ou com aquilo. Chico veio para Uberaba para ser sustentado pelo trabalho incansável de Eurípides Barçanufo. A sementeira deste espírito é muito mais do que dar remédio. A sementeira desse espírito é muito mais que os nossos olhos veem. E é este espírito, Eurípides Barçanufo, que no seu apogeu reencarnatório, porque foi a última reencarnação que Eurípides teve ainda nesse mundo de provas e expiação, segundo desdobramento que ele teve no ano que desencarnou em abril, quando Vicente Paulo me mostra. E ele diz à secretária dele, Dona Amália, anote tudo aquilo que eu for te falar. E ele vai se desdobrando, vai narrando, até que chega um momento que ele vê uma árvore dourada, com as folhas todas douradas. Ele fala que não tinha palavras para explicar a beleza. As folhas eram todas as virtudes que talvez aqui ele tinha conquistado. Até que chega no último degrau, Vicente de Paulo lhe diz: Eurípides, você agora não tem mais compromisso de voltar à Terra, porque agora você vai para mundos felizes. Mas mundos felizes também não é ociosidade e nem lazer. E é por isso que tudo aquilo que nós já sabemos dessa história, da ida a Santa Maria, do pedido de que fosse com a mensagem por João, pedindo a Aristides que seja um médium, que a gente nunca sabe, nunca viu falar isso, que uma pessoa, qualquer pessoa, fica lá no último banco do centro, ninguém tinha visto. Ele pede que fosse a mensagem, no pensamento dele, durante a prece do Senhor Mariano, que João o evangelista, pudesse lhe esclarecer pelo médium Aristides. Por que não foi Jason? Ele conhecia Aristides, era da família dele, era analfabeto. Ele não tinha como articular nenhuma mensagem. E veio a mensagem de João, explicando tudo aquilo que ele estava em dúvida do Sermão da Montanha. Um caboclo, lá da fazenda, trazer uma mensagem daquele porte, não tinha como, se não fosse pela mediunidade. Uma mediunidade que não teve curso. Isso que a gente precisa entender, porque a faculdade mediúnica, ela é processo educativo do espírito. Eu posso fazer todos os cursos, mas se eu não mudar o meu olhar para os sentimentos e para o pensamento, eu não vou conseguir ser aquele médium que preciso ser. E naquela passagem sublime toca o coração dele. Não precisava mais nada. Mas por que será que ele pediu para João? Porque ele já teve uma reencarnação como pupilo de Inácio de Antioquia. Inácio, sabendo que ele iria ser sacrificado, ele entrega para João aquele pupilo para que ele pudesse educá-lo. E ele abre tantas igrejas.
É interessante, a semana, uns 15 dias atrás, eu não sei quem deu um evangelho de João para o Saulo, antigo, o livro antigo, escrito por um teólogo protestante. E eu gosto muito de estudar. E eu peguei o evangelho e ele narra esse fato, assim, na linguagem do teólogo, que aquele jovem teve um grande trabalho. E esse jovem era Eurípides, que abriu tantas igrejas. E aí nós percebemos, então, o que é a memória? O que nós temos que fazer com esses espíritos que estão conosco? Que verdade eu preciso implantar nesses espíritos para que eles possam compreender o valor dessa reencarnação? E foi nesse desmembramentos de tantas reencarnações. Depois nós vamos ver esse espírito como escravo Rufo em Ave Cristo, mostrando testemunho para Tassiano, para todos nós, que ninguém pode cercear o pensamento, porque o pensamento é livre, nós somos livres para pensar. É este espírito que ficou 38 anos ali em Sacramento, numa cidade, que não era nem cidade, era uma vila, deixando o rastro de luz que deixou. Mas ele não deixou. Isso que é importante, ele não deixou. Antes, 53 anos antes da codificação, ele reencarna na Suíça, como Lavater, trazendo um olhar diferente, já falando de reencarnação, escrevendo cartas para Maria I da Rússia, falando de reencarnação, do estudo de fisionomia que ele fazia, que Kardec depois, ao encontrar com essas cartas, Kardec percebe a grandiosidade e a base e coloca na Revista Espírita e depois colocam em obras póstumas. E nessa reencarnação ele encontra com Pestalozzi. Lavater era um pouco mais velho que Pestalozzi. Auxilia aquele espírito, Pestalozzi, não porque ele foi o criador de Riverdale, não porque ele foi discípulo de Rousseau, porque Pestalozzi foi um espírito que precisava de uma formação moral para ser o professor de Leon Denis Hippolyte Allan Kardec. Nada é por acaso. E ali estava Kardec jovem, estudando em Riverdale, com Pestalozzi, amigo de Lavater. Sabe por quê? Qual que é a finalidade? A finalidade vinha muito mais depois, com Eurípides Barçanufo. Quando Vicente de Paulo lhe mostra a necessidade de abrir o grupo Espírito, Esperança e Caridade, que no ano passado fez 120 anos. Toda a cidade abandona Eurípides. Mas Vicente de Paulo lhe disse: você ficará sozinho, até mesmo a sua família. Quando você escutar os sinos da igreja, não se entristeça. Abandone aquele cargo que você tem naquela instituição que leva o meu nome, porque Jesus precisará de você para um trabalho muito maior. Se fosse comigo, eu ia sair chorando. Sai de Santa Maria feliz. O espírito lúcido encontrou com Cristo naquele momento, com Vicente de Paulo. Volta depois de 2 meses, Santa Maria, que é recebido pelo calor de Bezerra de Menezes, que pede para ele entrar. Naquela época tinha linha de passe. Também não fez curso de passe. E vai dar passe. Estender as mãos. Porque as mãos eram apenas o instrumento para transmitir aquilo dos fluidos. Mas se ele não tivesse mão, também ele transmitiria. Nós olhamos Eurípides só como homem, mas nós no sacramento do Colégio Allan Kardec temos olhado Eurípides como espírito.
E é por isso que quando abriu o Liceu Sacramentano, junto aos padres lazaristas, que as crianças estavam lá, e depois que ele volta a Santa Maria, entrega o cargo da igreja, que ele era coroinha, era ajudante, entrega o cargo da instituição, a cidade fala que ele está ficando louco, porque ele tinha um expoente de representação na cidade como cidadão, como professor, como religioso, e aí ele fica na íntegra com aquela espiritualidade. Abre o grupo Espírita Esperança e Caridade na casa em que o vovô Mujico tinha alugado para ficar onde estava a farmácia. E nesse período, dando aula, ele começa a dar os enunciados do Evangelho. Tirando exemplo, o Dr. Tomás Novelino falava isso com brilhantismo nas manhãs da saudade, quando ele mostrava os textos do Evangelho para dar a análise sintática daquilo que o Evangelho trazia. E os pais então começaram a ficar revoltados, porque ele estava ensinando Espiritismo nas aulas dele. E fizeram uma reunião, preste bastante atenção nisso, e falaram para ele que se ele não tirasse a doutrina espírita, os ensinamentos da doutrina espírita, eles iam retirar suas crianças. E ele fica firme. Ele fica firme, dizendo: retiram-se as crianças, mas eu não retirarei aquilo que traz como clareza da verdade. Os ensinamentos da doutrina espírita é luz da nossa vida, gente. E ele fala que ele não tiraria a verdade. E os pais tiraram os alunos. Para mim, na minha pequenez, é o maior testemunho de amor e fidelidade que nós não temos ainda. Ele fala, ele não retiraria, porque a verdade é luz. Luz que amplia a visão do espírito. Luz que toca a consciência do ser. E tiraram as crianças. E não tinha criança. Ele então, os padres saem, fecha, e para fechar a escola, nós não fecha, ele então abre, tomar o prédio dele, ele abre na casa que ele estava morando, tinha farmácia no centro, ele procura uma senhora em Sacramento, com o nome de Ana Borges, foi a primeira professora da primeira escola de Sacramento, era comadre da vovó Meca, madrinha de Edalides, irmã dele. Ela empresta os móveis, ele abre as salas, a escola, com o nome de Colégio Allan Kardec, com o nome de Liceu Sacramentano, com a plaquinha. Não tinha aluno, porque os pais levaram as crianças. Era janeiro de 1907. E nesse período de 1905, 1907, que a cidade estava aquela polvoroso, o vovô Mujico pede à vovó Meca que fosse lá e disse a Eurípides que largasse essa questão de doutrina espírita, que toda a cidade estava falando que ele estava louco. E a vovó Meca vai, ela era miudinha, e ela vai, pede, conversa com ele. Seu pai pediu para eu te falar isso. Ele explica tudo o que era doutrina espírita para ela. Uma alma, um espírito generoso. Foi a primeira cura que Eurípides fez. Aquilo, tudo que ela tinha de desmaio, de epilepsia, que ninguém sabia, era mediunidade. E Eurípides dizia que a mediunidade dela era muito mais expressiva do que a dele. E aí nós vamos ver que abre, nesse período, que ela conversa com ele, ela volta para casa, o vovô Mujico pergunta para ela: você conversou com ele, Meca? E ela deu resposta para ele: Mujico, Eurípides mandou te falar com todo o respeito que ele tem por você, mas ele não pode te atender porque você não conhece a doutrina espírita. Mas eu também quero te falar que a partir de hoje também eu sou espírita. E foi assim então que a família começou, as crianças dos primeiros filhos dos espíritas foram para a escola, mas não tinha aluno. Então foi no final de janeiro, dia 30 de janeiro de 1907, que Maria Santíssima
dar aquela mensagem para Eurípides pedindo que ele tirasse a tabuleta da escola, que era Requisitos da Vaidade Humana, e pusesse no frontispício daquela casa o nome de Colégio Allan Kardec. Instituísse o Evangelho do meu filho, o que hoje o governo tira, Maria pedindo, institua o Evangelho de meu filho, às quartas-feiras. E ainda diz para ele, coloque no currículo da escola o curso de astronomia, que eu acobertarei esta casa com meu manto de amor. E assina Maria, serva de Deus. O Colégio Allan Kardec, o ano que vem, faz 120 anos de trabalho. Mas não era só para abrir uma escola. É que Eurípides tinha mais um compromisso. Em 1990, Eurípides nos traz a metodologia que ele vivenciou no Colégio Allan Kardec, com o nome de evangelização de espíritos, para educar os espíritos que estariam reencarnando para o terceiro milênio. Esta é a obra que Eurípides trouxe para ajudar o Cristo. Trazer uma metodologia com recurso essencialmente da reflexão, mostrando o valor da natureza, para que nós compreendamos quem somos. Mostrando esse ser espiritual que nós somos. Ensinando-nos a transformar os atributos, o pensamento, a vontade, a consciência, a inteligência, em potencialidades divinas. Como nos diz Leon Denis, no seu livro Depois da Morte. Este é o legado que Eurípides está deixando para todos nós. Pioneiro da educação do espírito no Brasil, para honrar o compromisso dele com Maria Santíssima no Colégio Allan Kardec. Este é o trabalho que este espírito tem lutado, para que nós possamos olhar o outro como espírito, não mais evangelizarmos crianças, porque Jesus não disse nada para criança. Jesus não referiu nada para corpos, senão já tinha acabado toda a doutrina do Cristo. Jesus veio falar para espíritos imortais. Eurípides tem nos ensinado como olhar o outro como espíritos imortais, para compreender as potencialidades que temos em nós e para nos ensinar que não basta eu ler o Evangelho, não basta eu falar do Evangelho. O momento agora de decisão do nosso processo evolutivo para o terceiro milênio é que a gente aprenda a viver com Jesus. Que a gente aprenda que o bem, o caminho do bem, o bem moral, não é o bem da fazeção, porque nós ficamos um século fazendo caridade material. E agora nós estamos sentindo que a dor é outra. A dor não cura com um prato de sopa. A dor não cura com agasalho, com cobertor. A dor cura com a palavra da verdade. Aquilo que Jesus fez com a mulher de Samaria. Eu tenho a água viva que mata a sede eterna. Eurípides tem nos ensinado que só com a educação eu sou capaz de aliviar a dor do meu irmão. E talvez nós nunca pensássemos na nossa vida que nós passaríamos esse momento do vazio existencial, porque todos tiveram o interesse e o pensamento voltado para uma boa vida, mas o Espírito não veio para ter uma boa vida. O Espírito veio para ter a lucidez de uma vida boa. Por isso há muita diferença entre o trabalhador espírita, porque espírita tem de todo jeito, do que o trabalhador espírita cristão, onde a fidelidade nossa com Jesus precisa estar acima de qualquer coisa. Façamos da nossa parte, amigos, lembrando-lhes
que a maior caridade que hoje nós precisamos fazer e voltar os nossos olhos é para estes espíritos que estão dentro do nosso lar. É para eles que nós precisamos fazer a primeira sementeira da fé. A família é uma injunção de espíritos que se ligam pelas leis divinas para os nossos reencontros, para que nós possamos aprender a amá-los na necessidade que eles atendem e precisam. Filhos são espíritos que Deus me concedeu de volta a estar comigo. Hoje temos escutado que filho é investimento, que filho dá trabalho, filho é espírito que volta para estar conosco. Estímulos para nossas mudanças, estímulos para que a gente aprenda a amar. Se a gente conseguir trazer a luz da verdade para direcionar esses espíritos que Deus me confiou, eu responderei aquilo que o Evangelho nos diz: o que fizeste dos filhos que eu te confiei? E aí nós temos a resposta: nós temos que amar. Esse é o papel da reencarnação. E é por isso que nós hoje não estamos tão felizes, porque não estamos cumprindo com aquilo que verdadeiramente devemos fazer. E eu deixo aqui para vocês essa mensagem de Eurípides. Somos espíritos em experiências espirituais e não somos corpos em busca de experiências humanas. Lembremos que somos um espírito que estamos temporariamente aqui. E este tempo é tão valioso, porque ele é o maior talento que Deus nos deu. E que cada um pergunte para si: o que vim fazer? É aquilo que o apóstolo Paulo disse a Jesus: que queres, Senhor, que eu faça? O que vim fazer? Deus não vai pedir para nós nada daquilo que nós não vamos dar conta, porque o fardo é suave e o jugo é leve. Que Jesus nos abençoe e que Eurípides sustente os corações de todos vocês, e que esta casa seja mais uma casa a semear o amor, a vivência, para que nós possamos contribuir com Cristo, o pedagogo do amor, da educação, da pedagogia do amor. O Cristo que nos diz: eu sou o médico das almas, eu sou o pão da vida. E é com esse Cristo que nós precisamos viver, mas não na palavra, não no exterior, porque Ele veio nos mostrar que o reino de Deus está dentro de nós. E quando Salomé diz para Jesus que queria que o filho dela sentasse uma à direita e à esquerda, ele falou: não tinha problema, mas sorver o cálice só Deus sabia. E nós vimos que o primeiro a sorver o cálice amargo, que deu testemunho da fé, foi Tiago. Ele não titubeou o Cristo, porque Tiago teve um grande trabalho. Ele entendia que se ele pegasse a lei de Moisés e trouxesse o Cristo, seria mais fácil para arrebanhar. Mas nunca esqueçamos, Jesus sabe quem nós somos, porque Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas. E que Eurípides esteja junto de nós, no coração de vocês, para que a gente também seja reconhecido, não só por Jesus, mas por Eurípides, nesta hora de grandes decisões para todos nós, entre César ou Mamon e a Deus, que é o nosso Pai. Muito obrigado. Que fiquem todos com Deus e que essa casa seja sempre uma sementeira de luz.